de que depende de si, dos seus próprios esforços, abreviar o seu sofrimento, destruindo em si as causas do mal. Oi, Nina. Boa noite, minha amiga. Deixa eu tirar o red dot de você, porque eu não sei porque todo mundo está chegando aqui assim. Nina, olha só. Eu acabei de ler o Evangelho. Hoje caiu o capítulo 15, ou 14, perdão. Honrai vosso pai e vossa mãe. O item 9. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Nada, minha amiga. Atrasos acontecem, ok? Tá bom? Anotou aí? Quer que eu escreva? Você anotou aí. Ok. Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece, agradecer a Deus. Sempre, sempre, sempre. Roguemos assim com os nossos corações. Jesus, amigo querido, companheiro nosso, de todas as horas, nós rogamos ao teu coração generoso e compassivo que nos ajude, Senhor, nos ajude a suportar, a vencer as angústias, nos ajude a vencer as dificuldades, nos ajude, Senhor, a compreender os desígnios de Deus em nossas vidas. Que possamos ter sempre a nossa mente aberta, o nosso coração também aberto, Senhor, pronto para receber, por intuição, de que forma for, entender a tua mensagem de amor, entender a sua misericórdia. Que a tua paz envolva a todos nós que aqui estamos presentes, encarnados e desencarnados. Que a tua misericórdia alcance a todos nós, Senhor Jesus, onde quer que possamos estar, desempenhando as funções que possamos desempenhar. Que permaneça conosco, pois muito ainda necessitamos de ti. Que seja em teu nome, que abriga, que nos acolhe, que nos envolve, Senhor, o Espírito, e que nos ajuda a caminhada. Mas, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos te agradecer mais uma vez a oportunidade do trabalho, da tarefa, que seja assim, agora e sempre, graças a Deus. Bom, gente, hoje era para ser a Beth Rosada aqui com vocês, mas ela vai fazer uma palestra espírita e me pediu para falar aqui no lugar dela, ok? Então vocês vão ter que me aguentar um pouquinho mais, tá bom? Bom, nós estamos vendo, como nós começamos na semana passada, conversar sobre o capítulo 13, né, as vidas sucessivas, a reencarnação, a parte 2 desse capítulo, né? A gente viu na parte 1 todas as questões, né, da alma durante o seu processo de reencarnação, o compromisso que ela assume no seu processo de reencarnação. Bom, então aqui no capítulo 2, na parte 2, ele continua assim. Aí deixa eu só tirar o meu telefone do gancho, por favor, um minutinho só, que é para não tocar aqui, tá bom? Eu tinha esquecido. Bom, ele começa assim, dizendo para a gente. A variedade infinita das aptidões, das faculdades, dos caracteres, explica-se facilmente, dizíamos nós. Nem todas as almas Vocês estão me ouvindo? O som está ok? Às vezes eu acho que eu caí. Ok, tá bom, Negrão, obrigada. Eu achei que eu tinha caído. Tá tudo bem agora? Tudo ok? Tá bom. Então eu vou voltar aqui esse pedacinho, tá certo? Eu vou voltar aqui. Será que eu peguei esse pedaço certo? Eu acho que sim, gente. Deixa só eu conferir aqui, peraí. Hoje é dia 17 de maio. Deixa eu ver aqui na programação. Capítulo 13, as vidas sucessivas, a reencarnação e suas duas, parte 2. Ok. Bom, então, começando aqui, diz assim, a variedade infinita
das aptidões, das facilidades, dos caracteres, explica-se facilmente, dizíamos nós. Nem todas as almas... Ok, Nina, sem problema. Nem todas as almas têm a mesma idade. Nem todas subiram com o mesmo passo seus estádios evolutivos. Umas percorreram uma carreira imensa e aproximaram-se já do apogeu dos programas terrestres. Outras mal começam o seu ciclo de evolução no seio das humanidades. Estas são as almas jovens, emanadas há menos tempo do foco eterno, foco inextinguível que despede sem cessar feixes de inteligências que descem aos mundos da matéria para animarem as formas rudimentares da vida. Chegadas à humanidade, tomarão lugar entre os povos selvagens ou entre as raças bárbaras que povoam os continentes atrasados, as regiões deserdadas do globo. E quando, afinal, penetram em nossas civilizações, ainda facilmente se deixam reconhecer pela falta de desembaraço, de jeito, pela sua incapacidade para todas as coisas e principalmente pelas suas paixões violentas, pelos seus gostos sanguinários, às vezes até pela ferocidade. Mas essas almas, ainda não desenvolvidas, subirão por sua vez a escala das graduações infinitas por meio de reencarnações inúmeras. Então, olha só que interessante ele coloca para a gente aqui, quando ele diz assim: nem todas as almas têm a mesma idade, nem todas subiram com o mesmo passo seus estados evolutivos. E a gente repara bem, nós temos a mania, né, de querer quantificar ou qualificar ou classificar as coisas do espírito como nós entendemos. Então, quando a gente pega lá no Livro dos Espíritos, a questão número 100, quando Kardec vem falando da escala espírita, que ele fala dos espíritos puros, dos espíritos ainda imperfeitos, dos espíritos com todos os seus defeitos, que vai dando as ordens, ordem primeira, ordem segunda, muitas vezes a gente pode pensar assim, bom, a ordem primeira vai até aqui, como se fossem assim, espaços pré-determinados e espaços definidos, né? De A a B, como se fosse uma aula de ponto A ao ponto B. Então, do ponto A ao ponto B eu traço uma linha. Então, aqui, de A a B ficam os espíritos tais. Do outro lado desta linha ficam os espíritos tais. Do outro lado ficam os espíritos tais, né? Ou numa espiral, não sei como a gente possa imaginar. E olha só, volto a lembrar, toda vez que eu falo a gente, eu estou me referindo principalmente à minha pessoa, tá? Principalmente aquilo que eu imaginava, aquilo que eu demorei também a entender demorei a entender é ótimo, né? A gente ainda tem dificuldade de entender as coisas do plano espiritual, porque nós queremos sempre transformar essas coisas, ou pelo menos encontrar um parâmetro material para que a gente possa entender lá, né? E às vezes isso não é possível. Na maioria das vezes não é possível. Então a gente tem essa dificuldade de transferir, é natural, né? Então a gente quer classificar como de um jeito é alma tal, aqui vão ficar as almas tais, aqui vão ficar as almas tais, ali as outras almas, e assim eu vou entendendo essa escala espírita. E não é assim, né? Não é assim. Não existe um lugar circunscrito, nem existe uma linha que vá separar o local onde habitam as almas de uma qualidade, de uma categoria, e o local onde habitam as almas de outra categoria. Não é uma coisa assim definida, não é uma coisa certinha, quadradinha, engessadinha, como a gente diz, né? Como se fosse uma aula de geometria que você vai analisando aquelas figuras geométricas. A coisa não é assim. Quando a gente fala de comportamento humano, tudo é muito previsível, tudo é muito imprevisível, aliás, não previsível, né?
quando a gente fala de espírito, nós não podemos qualificar ou tentar entender o plano espiritual, o mundo espiritual, como nós entendemos o mundo material. Mas nós ainda temos essa necessidade do concreto. Nós temos a necessidade de fazer essa comparação com o concreto, né? Eu tenho essa necessidade, porque nós somos ainda crianças espirituais. Porque se a gente acompanhar a evolução de uma criança, desde do bebezinho até a idade adulta, a gente vai acompanhando, a gente percebe que a criança ela tem uma dificuldade de entender uma linguagem que não seja concreta. Você conversar com uma criança numa linguagem subjetiva, muitas vezes para ela não tem significado, ela não consegue entender. Né? Certa vez eu estava com a minha sobrinha neta mais nova, que atualmente tem 7 anos, nessa época ela era mais novinha, e ela fala muito, ela fala demais. E uma vez eu conversando, eu estava com ela, eu falei, nossa, Rafaela, mas você fala pelos cotovelos. Ela olhou para os cotovelos e falou, tia, meu cotovelo não tem boca. Sabe? Por quê? Para ela falar, qual órgão que você utiliza para falar? Não é a boca? Como é que ela não entendeu que falar pelos cotovelos era falar muito, né? Era falar muito. É a expressão que a gente fala, fulano fala pelos cotovelos, aí fulano fala muito. Mas ela não tem essa abstração. Ela foi olhar para o cotovelo dela e viu que não tinha boca. Falou para mim, não tem boca. Como é que eu falo pelo cotovelo se o cotovelo não tem boca? Tem o livro de um escritor, se não me engano, do Ziraldo, que ele vem falando isso, ele vem colocando essas coisas, entende? Então, ele vem colocando essas figuras, por exemplo, fulano tem o olho maior do que a barriga. Aí ele desenha um boneco, ele desenha um olho na figura do boneco, mas a dimensão do olho ultrapassa os limites do desenho da barriga do boneco. Fulano quer abraçar o mundo com as pernas. Aí isso na imaginação de uma criança, né? Então ele vai, coloca a criança assim em pé, com as pernas arcadas e no meio das pernas está lá o globo terrestre. Então nós, enquanto crianças espirituais, nós temos também ainda essa dificuldade, dessa compreensão. Então quando ele fala aqui, ele fala aqui, que nem todas as almas têm a mesma idade, a gente vê jovens, né, com uma tendência, com uma maneira de ser, com um pensamento que é um pensamento de um espírito velho, né? E muitas vezes a gente vê pessoas mais idosas, pessoas de uma idade mais avançada, e, no entanto, têm um espírito jovem, são dotados de uma jovialidade, né? Encaram a vida de uma outra forma, veem a vida de uma outra forma. Então, a idade cronológica, muitas vezes, não acompanha a idade daquele espírito. Ou seja, trabalharam as suas faltas, trabalharam as suas falhas, trabalharam as suas mazelas, trabalharam os seus defeitos. Então, elas conseguiram alcançar, se aproximaram já do apogeu dos progressos terrestres. Outras mal começam o seu ciclo de evolução no seio das humanidades, né? Mal começa o ciclo da evolução no seio da humanidade. Jovens ainda neste nosso meio humano. Quando ele coloca aqui, estas são almas jovens, emanadas a menos tempo do foco eterno, foco inextinguível, que despede sem cessar feixes de inteligentes que descem dos mundos da matéria para animarem as formas rudimentares da vida. Então são essas almas que estão começando, e quantas vezes a gente não vê essas almas que têm uma sensibilidade menor, né? Elas têm uma sensibilidade menor diante da dor do outro, diante de uma série de coisas que a gente estranha, né? Mas são almas que estão a caminho, elas estão aprendendo. Então, quando a gente se depara com essas almas, se lida com essas almas, nós precisamos desenvolver a nossa capacidade para mais rápido a esse outro ponto, não é verdade? Mas um dia elas também chegarão lá. Ok? E aí Demir continuou dizendo assim para mim. Para mim é ótimo, né? Para a gente. Outro elemento do problema é a liberdade de ação do espírito. O que é isso? Livre-arbítrio. A uns, ela permite que se demorem na via de ascensão, que percam sem cuidado com o verdadeiro fim da existência.
tantas horas preciosas à cata das riquezas e do prazer. A outros, deixa-os se apressarem a trilhar os carreiros escabrosos e alcançar os cimos do pensamento, se as seduções da matéria preferem a posse dos bens do espírito e do coração. São desse número os sábios, os gênios e os santos de todos os tempos, de todos os países, os nobres mártires das causas generosas e aqueles que consagraram vidas inteiras a acumular no silêncio dos claustros, das bibliotecas, dos laboratórios, os tesouros da ciência e da sabedoria humana. Olha só, repetindo aqui, né? A uns ela permite que se demorem na via de ascensão, que percam sem cuidado com o verdadeiro fim da existência tantas horas preciosas a catas da riqueza e do prazer. É o livre-arbítrio. Eu sou um espírito livre. Eu sou um espírito livre. Então, muitas vezes, eu perco, a minha opção é esta opção. Eu perco, então, o tempo que eu poderia empregar de uma forma construtiva, de uma forma que vai me ajudar, vai ajudar o meu caminhar enquanto espírito eterno, eu perco esse tempo, eu perco as oportunidades. E a hora passada é a hora perdida, né? Então eu não tenho ainda, como nos disse Jesus, olhos de ver, ouvidos de ouvir. Eu não tenho essa sensibilidade para perceber, não tenho a maturidade para perceber que eu não estou aqui a passeio. Eu não reencarnei a passeio. Eu reencarnei com um objetivo. Então eu preciso trabalhar em função deste meu objetivo. Eu preciso trabalhar com este objetivo, certo? Então, quando ele fala, a gente perde as horas, perde horas preciosas a cata da riqueza e do prazer. E eu esqueço a outra parte. Eu esqueço a verdadeira razão pela qual eu retornei a um corpo material. Eu perco isso, né? A outros, deixa-os se apressarem a trilhar os carreiros escabrosos e alcançar os cimos do pensamento, se as seduções da matéria preferem a posse dos bens do espírito e do coração. Então, eu opto, eu faço a minha opção. Em vez de me deixar seduzir por este lado da matéria, eu me deixo seduzir, vamos botar aí entre aspas, né, por esse tipo de atividade, pelo trabalho no bem, né, pelo compromisso que eu assumi na espiritualidade. Então, se eu trabalho em função disso, se eu me dedico mais em função disso, né, se eu deixo uma série de coisas, se eu entendo a razão, porque eu só vou deixar de fazer alguma coisa sem sofrimento para minha alma, quando eu entendo essa razão. Quando eu entendo por quê, né, deste trabalho, quando eu entendo por quê da dificuldade que eu passo, quando eu entendo por quê o trabalho que a gente vem desenvolvendo dentro da tarefa espírita, quando eu entendo essa razão, ele não é para mim um estorvo, ele não é para mim uma fuga, ele não é para mim uma maneira de eu entrar, porque eu não tenho mais nada que fazer na minha vida. Né? Eu preciso entender isso, eu preciso desenvolver esse trabalho com amor. Primeiro a gente desenvolve por disciplina, a gente entra e começa a se policiar, a se tomar conta, ter cuidado com a nossa responsabilidade diante de uma tarefa. Então eu tenho a disciplina, eu faço pela disciplina, e aos poucos essa disciplina você vai conquistando de tal forma essa sua ação, você vai conquistando de tal forma esse movimento da sua alma para esse trabalho, que ele começa a deixar de ser só a disciplina e passa a ser também prazeroso. E quando ele é prazeroso, quando ele se torna prazeroso, quando você gosta daquilo que você faz, quando você se entrega àquilo que você faz, ele deixa de ser um peso. Né? Então, eu não estou usando o trabalho porque eu não tenho nada mais interessante para fazer. Eu uso o trabalho porque eu consegui compreender a importância do trabalho para a minha vida de espírito. Eu consigo compreender a importância do trabalho para mim, espírito imortal.
Então eu não estou usando o trabalho porque eu não tenho. Eu não estou usando o trabalho como uma fuga daquilo que eu poderia fazer, mas não tem como fazer, então eu vou trabalhar. A gente precisa fazer essa avaliação, né? Constantemente fazer essa avaliação. Como é que eu estou diante dos trabalhos que eu faço? Né? Exato, Negrão, ele se torna prazeroso. Eu sinto prazer de estar aqui. A gente sente prazer de estar na Casa Espírita. A gente sente prazer de fazer um trabalho que você está ajudando a tantas outras pessoas. Se você se dá conta de que você está ajudando essas pessoas, é prazeroso, né? Então é uma coisa gostosa de você fazer. Então ele não fica pesado para você. Você faz com prazer, né? E quando eu faço por prazer, quando eu faço por boa vontade, ele não me cansa. Ele não causa transtorno para mim. Ele não me cansa. Se ele começa a cansar, se ele começa a causar um transtorno, então a gente tem que avaliar o que está acontecendo que ele está virando um transtorno na minha vida. Então é hora de eu me olhar, de eu olhar essa atividade, de eu olhar as coisas que eu estou fazendo e analisar bem, né? É isso que eu quero fazer? Não é isso que eu quero fazer? E tomar as decisões que eu preciso tomar. Então, esses que se dedicam desta maneira, que é prazeroso, por prazer, não por medo de deixar de fazer uma coisa, eu não gosto de fazer isso, mas eu tenho medo porque eu não sei das consequências, né? A gente tem que ter coragem de fazer as coisas que a gente gosta, dizer, não, eu faço porque eu gosto. A gente tem que ter coragem nas nossas decisões. E não porque eu tenho medo de alguma coisa ou porque eu sou ameaçada por alguma coisa. Não, eu preciso ter coragem da fé. Eu tenho que ter a coragem da fé amadurecida na minha alma. Então, o que ele fala é desse número, dessas pessoas, né, desses espíritos que se lançam a isso, que ele diz que saem os sábios, os gênios, os santos, de todos os tempos, em todos os países dos mártires. Porque não é pesado. É normal, é uma atitude normal, é uma coisa normal. Ok? E aí Denis continua assim para a gente. Todas as correntes do passado se encontram, juntam-se e confundem-se em cada vida. Contribuem para fazer a alma generosa ou mesquinha, luminosa ou escura, poderosa ou miserável. Essas correntes, entre a maior parte dos nossos contemporâneos, apenas conseguem fazer as almas indiferentes, incessantemente balançadas pelos sopros do bem e do mal, da verdade e do erro, da paixão e do dever. Assim, no encadeamento das nossas estações terrestres, continua a completar-se a obra grandiosa da nossa educação, o moroso edificar da nossa individualidade, da nossa personalidade moral. E é por essa razão que a alma tem de encarnar sucessivamente nos meios mais diversos, em todas as condições sociais. Tem de passar alternadamente pelas provações da pobreza e da riqueza, aprendendo a obedecer para depois mandar. Precisa das vidas obscuras, vidas de trabalho, de privações, para acostumar-se a renunciar às vaidades materiais, a desapegar-se das coisas frívolas, a ter paciência, a adquirir a disciplina do espírito. Como é que a gente aprende tudo isso? Como é que a gente aprende todas essas questões? Não é passando por ela. Eu só sei das coisas que eu passo por ela. Eu só tenho a dimensão da dor quando vivencio aquilo. Eu só sei o que é passar fome se eu já passei fome na minha vida. Eu posso ter passado dificuldades alimentares. Eu posso ter passado dificuldades para comer de tudo que eu gostaria. Mas isso não significa que eu tenha passado fome. Eu só vou entender o que é ter fome se eu já passei fome na minha vida. Só entende a dor de perder um filho quem já perdeu o seu filho. Quem perdeu o seu filho, quem teve o seu filho partindo para a pátria espiritual, sabe dessa dor. Eu só sei da dor daquilo que eu sinto. Eu não sei da dor daquilo que eu não sinto. Então, para que eu possa aprender
todas as dores, para que eu possa valorizar todas as coisas que talvez hoje eu tenha nas minhas mãos, né? E eu não tive, e eu não sei valorizar, eu preciso passar pela privação daquilo. Né? A gente não diz assim no popular, a gente só aprende depois que perde. Não é isso que muitas vezes a gente diz? A gente só aprende determinadas coisas quando a gente perde essas coisas. Quando você deixa de usufruir, seja a companhia de um amigo, seja a companhia de um parente, seja o que for, dos bens, de toda a gama dos bens materiais até chegar ao espírito. Quando a gente deixa, quando a gente perde essa convivência fraterna, quando a gente perde essa convivência amiga, quando a gente perde as coisas materiais, muitas vezes é que a gente vai valorizar. Antes disso, a gente não valoriza. Não é verdade? A gente não consegue valorizar tudo isso. A gente não diz isso, né? O ditado, você só vai aprender depois que perder. Então, como é que eu vou aprender a lidar, né, com o salário curto que tem que durar um mês inteiro? Como é que eu vou aprender a lidar com isso? Como é que eu vou aprender a lidar com a paciência? Como é que eu vou aprender a lidar com todas essas dificuldades? Passando por elas. Então, ora eu tenho a prova da riqueza, ora eu tenho a prova da pobreza. Ora eu tenho provas que exigem de mim aplicar a tolerância, a fraternidade, ora eu tenho outras provas. Eu só posso passar por isso, eu só posso aprender quando eu passo. Por isso, que em cada dificuldade que a gente passa na vida da gente, seja ela de ordem material, seja ela de ordem emocional, seja ela de que ordem for, a gente sempre deve se perguntar: o que Deus está querendo que eu aprenda nesta situação? O que eu preciso aprender nessa situação? Para mim nada dá certo, a gente pode dizer assim, para mim nada dá certo, né? O meu chefe é ruim, o meu patrão é chato, etc e tal, não sei o que lá, tudo dá errado. O que eu preciso aprender com isso? O que eu preciso aprender? Todas as pessoas que chegam perto de mim, elas estão sempre me explorando. Elas estão sempre abusando da minha boa vontade. Todas. Todo mundo que chega perto de mim se comporta dessa maneira. O que eu estou precisando aprender quando eu só consigo me relacionar com pessoas que, segundo a minha visão, segundo a minha ótica, sempre me lesam? O que eu preciso aprender com isso? Eu preciso aprender a tratar as pessoas de uma forma diferente? Eu preciso aprender a me relacionar com as pessoas de uma forma diferente, a não ser tão rude, a ter uma consideração maior com as pessoas? O que eu preciso aprender? O que eu estou precisando aprender? Eu preciso aprender alguma coisa. Então, em todas as nossas dificuldades, a gente precisa ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e se perguntar: o que eu preciso aprender com isso? O que Deus quer de mim nesse momento? O que eu preciso modificar para que eu não volte a passar por essas situações? Né? Então, eu preciso praticar ter esse comportamento. Se eu quero entender melhor da minha vida, se eu quero entender melhor das dificuldades pelas quais eu estou passando, certo? Então, ele diz assim, precisa das vidas obscuras, né? Eu preciso obedecer para depois eu mandar. Precisa das vidas obscuras, das vidas de trabalho, de privações, para acostumar-se a renunciar às vaidades materiais, desapegar-se das coisas frívolas, a ter paciência, a adquirir disciplina de espírito. São necessárias as existências de estudo, as missões de dedicação, de caridade, por via das quais se ilustra a inteligência e o coração se enriquece com a aquisição de novas qualidades. Virão depois as vidas de sacrifício pela família, pela pátria, pela humanidade. Então, eu preciso do conhecimento, mas eu também não posso esquecer que eu preciso da educação do meu coração, da educação do meu sentimento. Então, é necessário uma existência em que eu estude,
com a existência onde eu me dedique à caridade, né? E a existência onde eu eduque o meu coração. Só ter o conhecimento não basta. Eu preciso também de aplicar este conhecimento. A minha fé tem que ser uma fé operante e não uma fé vazia. Eu preciso exemplificar. Eu preciso não, gente, eu devo, né? Lembrando de Paulo que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Transformar em ação, negrão. Transformar em ação. Eu preciso exemplificar aquilo que eu aprendo. Eu preciso exemplificar aquilo que eu estudo. Então, eu preciso de estudar para compreender a lei divina. Mas eu preciso transformar em ação esse estudo que eu realizei da lei divina. Porque senão eu vou ficar com o conhecimento, mas na hora da aplicabilidade, sabe, não existe em mim. Eu falo em fraternidade, eu estudo fraternidade, mas eu não consigo ser fraterno com meu irmão mais próximo. Eu falo de solidariedade, mas eu não consigo ser solidário com meu irmão mais próximo. Eu falo de paciência, eu falo de justiça, mas eu não consigo ser justo com meu irmão mais próximo. Então eu não aprendi direito essa lição. Ficou só a nível do conhecimento. Eu não apliquei isso. Eu não transformei isso em ação. Então eu preciso aprender a transformar em ação. Eu preciso estar atento para poder transformar em ação. Né? Então, mais uma vez, as dificuldades que a gente passa na vida são dificuldades que certamente estão nos ensinando alguma coisa. Né? Estão apontando para mim alguma coisa. A sua dificuldade está aqui, para você aprender isso. Então, aonde eu estou falhando? Aonde eu preciso aprender? Né? Então, ele coloca isso. Virão depois as vidas de sacrifício pela família, e a gente vê isso. Quantas pessoas levam uma família, conseguem se sacrificar, conseguem modificar muitas vezes a vida de uma família, pela pátria, pela humanidade. E ele continua assim: são necessárias também a prova cruel, cadinho onde se fundem o orgulho e o egoísmo, e as situações dolorosas, que são o resgate do passado, a reparação das nossas falhas, a norma porque se cumpre a lei de justiça. Lembrando sempre que a lei divina é uma lei de justiça, é uma lei de amor e uma lei de caridade. Eu não vou passar pela dificuldade se eu não tenho necessidade de passar. Eu posso até me oferecer, enquanto espírito preparando a minha encarnação, passar por uma dificuldade para que isso possa servir de prova, de aprendizado para os outros espíritos que estão ao meu redor. Aí eu faço essa opção. Mas eu não tenho que passar por aquela necessidade. A gente acha que Jesus precisaria de passar por todas as dificuldades que ele passou? Um espírito na categoria de Jesus precisaria de passar por todas as necessidades que ele passou, por todas as dificuldades com o sofrimento do corpo físico, segundo a nossa visão, que para ele não foi sofrimento, né? Ele não precisaria. Mas por amor a esta humanidade, ele aceita passar por isso. Né? Então eu preciso aprender. Eu tenho exemplo à minha frente. Eu tenho o exemplo de Jesus, que é o nosso exemplo maior. Né? O nosso exemplo maior para exemplificar os homens. Exatamente, negrão. Né? Exatamente, Rita. Só por amor. Por amor ele aceitou isso. Por amor ele chegou até nós para nos ensinar os exemplos de como agir. Por amor, por necessidade não. Né? Então, se cumpre a lei de justiça diante das dificuldades que a gente tem que dar conta. Nós não temos no nosso arquivo aqui, enquanto encarnados, o nosso HD, a gente não consegue acessar esse HD. A gente vai conseguir acessar esse HD lá no plano espiritual. Né? Lá no plano espiritual que a gente vai conseguir acessar o HD. Olha, tá aqui, ó, o VUPT, tá vendo? Olha, é isso. Né? Então eu preciso ter essa consciência. Então, para que o meu HD, para quando eu chegar lá no plano espiritual, quando eu for puxar, né, os arquivos lá do meu HD, lá do meu espírito, né,
eu chegar e dizer assim, meu Deus do céu, eu não fiz nada do que eu me programei, eu não sei do que eu me programei. A gente tem uma pálida ideia do que se programou, né, para o que se programou. Então, quando eu chegar lá, eu digo, olha só, eu não fiz nada, não sei se eu estou fazendo o que vale, o que eu tenho que fazer, do que eu me comprometi, né? Mas pelo menos se eu não sei, então deixa eu fazer. E deixa eu fazer com amor, deixa eu fazer por amor, deixa eu fazer com amor. Sabe? Deixa eu fazer por amor, deixa eu aprender a fazer com amor. Sem reclamar daquilo que eu estou fazendo. Né? Porque se eu fico reclamando também daquilo que eu estou fazendo, ai, olha, mas é tão chato. Olha, eu estou lá no espiritismo.net, mas é tão chato, gente, eu na quinta-feira, essa hora, eu podia estar vendo a minha novela, mas eu não estou vendo a novela, eu estou lá falando sobre o problema do ser, do destino, da dor. Ah, de noite eu podia estar vendo a outra novela, mas não estou vendo a outra novela. Ou eu podia estar vendo um filme, eu tenho um filme tão legal que eu quero ver. Aí eu estou fugindo. Aí eu estou fazendo de uma forma que não é com o meu sentimento. Né? Então vamos aprender a fazer por amor. Eu não sei o que eu tenho que fazer, qual é o meu débito, como é que está o meu caderno de contas lá no plano espiritual. Também não quero saber qual é a conta para não ficar apavorada. Porque se de repente eu tenho acesso àquela conta, eu vou ficar apavorada, vou ficar desesperada. Né? Também não quero saber qual é aquela conta que está lá. Então, não quero saber a conta que está lá. Então, deixa eu ir fazendo, mas deixa eu ir fazendo com carinho, deixa eu ir fazendo com amor, deixa eu ir fazendo de uma forma que eu possa, pelo menos depois chegar e falar assim, olha só, você não fez o ideal, mas você fez o melhor que você pôde. Né? Você fez com carinho, você fez o melhor que você pôde. Então, vamos embora, vamos trabalhando e depois a gente vê como é que fica a nossa conta lá. Zerada não vai estar, claro que não vai estar. Né? Mas a gente vai vendo como é que fica essa conta por lá. Né? E aí, Beni continua assim para a gente. O espírito retempera-se, aperfeiçoa-se, purifica-se na luta e no sofrimento. Volta a espiar no próprio meio onde se tornou culpado. Acontece às vezes que as provações fazem de nossa existência um calvário, mas esse calvário é um monte que nos aproxima dos mundos felizes. Olha só, volta a espiar no próprio meio onde se tornou culpado. Então, ninguém está no lugar errado, ninguém está na profissão errada. Não quer dizer com isso que sejamos culpados, mas é o que a gente precisa. Então, ninguém está na profissão errada, ninguém está na família errada, ninguém está no lugar errado, ninguém está no trabalho errado. Está todo mundo certinho. Está todo mundo no lugar certo. Uns têm compromisso com a palavra, outros têm compromisso com a justiça, outros têm compromisso com a saúde humana, outros têm compromisso que a gente, das mais ajudar o outro, das mais variadas formas. Mas nós estamos exatamente onde nós precisamos estar e no trabalho que a gente precisa estar. Então ninguém está no lugar errado. Está todo mundo no lugar certo. Né? Está todo mundo certinho. E ele continua assim para a gente. Logo, não há fatalidade. É o homem, por sua própria vontade, que forja as próprias cadeias. É ele quem tece, fio por fio, dia a dia, do nascimento à morte, a rede do seu destino. Né? Então, não é o outro que faz por mim. Eu é que estou construindo o meu destino. O Negrão coloca assim para a gente. Dizem que Chico, quando lá chegou, disse que poderia ter feito mais aqui na Terra. Imagina, né, se Chico Xavier teve, né, essa afirmação, como é que se diz assim, essa percepção, imagina a gente. Vocês querem ver uma coisa que me ocorreu agora, quando a gente numa situação até triste, né? Mas a gente se questiona se fez tudo o que podia ou não podia. Quando você tem os seus pais que partem para a pátria espiritual, né? Quando seu pai, a sua mãe ou a sua mãe desencarna. Quantas vezes ou irmão, ou irmã, ou filho, ou marido, enfim, aquelas pessoas que estão à nossa volta. Eu citei pai e mãe porque são figuras muito marcantes na vida das pessoas, né? Quantas vezes depois você se questiona assim, puxa, mas eu não poderia ter feito isso de outra forma? Será que eu fiz tudo que eu podia ter feito?
Será que eu tentei? Será que eu não podia ter tido um pouco mais de paciência com meu pai que estava velhinho, com a minha mãe que estava velhinha? Será que eu não podia ter tido um pouco mais de tolerância com o irmão? Será que eu não podia ter tido mais paciência com as pessoas que estavam à minha volta? Então, boa noite, rainha. Então, a gente fica assim, se perguntando isso, né? A gente fica se perguntando isso. Eu vi um filme uma vez, há muito tempo, um filme que, por sinal, eu gosto muito, que se chama A Lista de Schindler, em que Schindler ele era um alemão que tinha uma fábrica, mas era uma fábrica mais ou menos assim que não funcionava direito, mas ele começou a contratar pessoas, a contratar judeus, foi uma história verídica que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, para poder salvar, vamos dizer assim, aquelas pessoas dos campos de concentração, né? E a cena final, e ele vai lá, ele faz para os outros que não, para o pessoal, para os nazistas que ele não fazia parte, que ele não estava ajudando aquele povo judeu, mas ele vai ajudando, né? Então ele vai solicitando, quero fulano, quero Beltrano, coisa e tal, não sei o que lá, né? E no final, ele constrói lá a fábrica dele, que nunca funcionou para nada, nunca serviu para nada, né? Mas ele salva crianças, ele salva idosos, ele salva um grande número de pessoas que estão ali naquele momento, que fazem parte daquela fábrica e que exatamente, ele dizia isso, mas que ele estava salvando. No final, quando a guerra termina, ele reúne todo mundo no pátio uma dependência da fábrica, diz que a guerra tinha terminado, os soldados estavam lá, a ordem dos soldados era tirada de todos aqueles judeus que estavam ali, mas que eles poderiam sair daquele lugar como pessoas, como pessoas crescidas, se não obedecessem às regras que eles tinham sido, às normas que haviam sido passadas para eles, né? Ou eles poderiam sair ali como obedientes àquelas regras que haviam sido passadas, mas de repente com remorso, com não se sentindo feliz com a atitude que tinha sido construída, né? Que eles tinham feito. E os soldados vão embora, coisa e tal. Então ele sai, depois ele vai se despedir das pessoas. Ele diz que ele estava sendo procurado ele era um prisioneiro de guerra, ele estava sendo procurado, ele ia ser julgado, etc. e tal, não sei o que, não sei o que lá. Então, aqueles judeus que trabalhavam para ele, deram a ele uma aliança, tiraram lá o ouro que tinha nos dentes, fizeram lá, forjaram uma aliança, um anel para eles, né? E dizendo que iam escrever uma carta para poder inocentá-lo, né? Naquele momento em que ele seria julgado pelos crimes de guerra. E essa cena, para mim, foi uma cena muito marcante, quando ele começa a olhar as coisas que ele tinha, um relógio, um anel, aliança, um broche, e dizendo que ele poderia ter trocado aquelas coisas materiais, aqueles objetos materiais, por mais pessoas, por outras pessoas, que ele poderia ter salvo mais 10 vidas se ele entregasse aquele broche, poderia ter salvo mais não sei quantas vidas se ele tivesse entregue aquele relógio, aquele anel, etc. e tal, né? E quando eles falam, mas em função da sua ação, 1000 e tantas pessoas foram salvas, né? Então, é justamente isso que ele vem colocando aqui. Não há fatalidade. O homem, com a sua própria vontade, é quem foge às cadeias e que fia fio por fio, dia a dia, do nascimento à morte, a lei do seu destino. Então, a gente precisa aprender tudo isso, né? A gente precisa aprender isso, precisa aprender a valorizar o ser humano, precisa aprender a valorizar a alma, precisa aprender a valorizar o ensinamento da alma. Porque todos nós, sem exceção, estamos sujeitos a essa lei do destino. Ok, mana, vai com Deus, minha amiga. Um bom trabalho para você. Fica com Deus. Obrigada pela presença. Então, ele faz alguma coisa, né? Agora, todos nós somos atingidos por essa lei de justiça, porque não tem jeito, faz parte da nossa vida, né? Faz parte da vida do Espírito, da ascensão do Espírito. Então, quando ele diz, logo, não tem fatalidade, né? E ele continua assim no parágrafo mais abaixo, nesse parágrafo mesmo, mais abaixo.
não pune nem recompensa, mas preside simplesmente a ordem ao equilíbrio do mundo moral como do mundo físico. Todo o dano causado à ordem universal acarreta causas de sofrimento e uma reparação necessária, até que, mediante os cuidados do culpado, a harmonia violada seja restabelecida. Ela vai ser restabelecida. Ela será restabelecida. Né? Mas as coisas precisam caminhar. Nós precisamos nos conscientizarmos dessa necessidade, dessa mudança, dessa necessidade de mudança. E ele continua no parágrafo seguinte agora. O bem e o mal praticados constituem a única regra do destino. Sobre todas as coisas exerce influência uma lei grande e poderosa, em virtude da qual cada ser vivo do universo só pode gozar da situação correspondente a seus méritos. A nossa felicidade, apesar das aparências enganadoras, está sempre em relação direta com a nossa capacidade para o bem. Quem faz o bem, quem tem as suas ações pautadas dentro das leis divinas, essa pessoa não é infeliz. Essa pessoa tem paz. Né? Então, o que ele coloca? A felicidade, apesar das aparências enganadoras, está sempre em relação direta com a nossa capacidade para o bem. E essa lei acha completa aplicação nas reencarnações da alma. Né? A minha felicidade está lá no Livro dos Espíritos, eu não sei o número da pergunta, tá? Ah, Francis, ok, eu passei por isso também, anteontem. Está lá no Livro dos Espíritos, qual é a receita de felicidade? Quando Kardec pergunta, e os Espíritos respondem, posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro. Então, se eu tenho aquilo que eu necessito, né? Se eu não quero juntar o meu tesouro na terra para dizer que eu tenho muita coisa, se eu tenho a posse daquilo que eu necessito, se eu tenho a consciência tranquila dos atos que eu cometo, e se eu tenho confiança no futuro, se eu tenho fé em Deus, e se eu tenho confiança no futuro, eu sou uma pessoa feliz. Quando alguma dessas coisas me falta, eu não tenho felicidade. Eu vivo em constante angústia, né, para que isso possa acontecer. E continuando, Denis diz assim, essa lei completa da alma, é ela que fixa as condições de cada renascimento e traça as linhas principais dos nossos destinos. Por isso, há maus que parecem felizes, ao passo que justos sofrem excessivamente. A hora da reparação soou para estes, e breve soará para aqueles. Às vezes a gente não vê, nossa, fulano só faz maldade, mas ela é uma pessoa feliz, segundo a visão que a gente tem de felicidade. Muitas vezes a gente tem a visão de felicidade quando as pessoas têm posse do bem material, né? Ou têm posse daquilo que a gente julga ser importante para a felicidade, mas muitas vezes não é. Quantas pessoas têm posse do material, têm uma excelente condição material, mas elas não são felizes, né? Outras pessoas que parecem maus aos nossos olhos, que de repente não são tão assim, a gente não sabe exatamente o que fez. Né? Então, a hora da reparação de tudo que eu fiz, ou de tudo que eu pensei fazer, das injustiças que eu cometi, essa hora vai aparecer para mim. Eu vou ter que dar conta disso. Né? Então, se os outros me acham boa, uma pessoa boa, ou se os outros me acham uma pessoa má, é julgamento de cada um. Eu tenho que ter a noção dentro de mim do bem que eu faço ou do bem que eu deixo de fazer. Eu preciso ter essa noção dentro de mim. O bem que eu faço e o bem que eu deixo de fazer. Porque o bem que eu faço, esse me faz feliz. O bem que eu deixo de fazer me traz um drama na minha consciência. Eu poderia ter feito esse bem e não fiz. É o que a gente estava falando lá do filme de Schindler. Ele ficou se sentindo culpado porque ele poderia ter ajudado a mais pessoas e ele não, na hora ele não se deu conta disso.
né? Não lembrou. No momento em que ele lida diretamente com a situação, é que ele lembra que ele poderia ter ajudado a tantas outras, mas ele ajudou a muitas. Né? Então, eu também não tenho que ficar pensando, entrar num sentimento de culpa daquilo que eu poderia ter feito. Eu não posso, Chico, tem uma frase do Chico, não sei qual é o autor do espiritual, não sei se é Emmanuel, não sei quem é, que fala isso. Eu não posso mudar o início, mas eu não posso mudar o que ficou para trás, mas eu posso dar um novo fim. Então, eu não posso me lamentar daquilo que passou, mas eu posso modificar para que daqui para frente a coisa se torne mais eficaz, se torne mais leve. Né? Eu posso alterar o fim, eu não posso alterar o que eu já fiz. Como a gente diz popularmente, não posso chorar sobre o leite derramado. Derramou, eu não posso fazer nada, mas eu posso tomar cuidado para que não derrame outra vez. Não é verdade? Bom, deixa eu ver aqui onde foi que eu parei, será para soar para aqui. No outro parágrafo, ele diz assim: associarmos os nossos atos ao plano divino, agirmos de acordo com a natureza no sentido da harmonia e para o bem de todos, é preparar nossa elevação, nossa felicidade. Agir no sentido contrário, fomentar a discórdia, incitar os apetites malsãos, trabalhar para si mesmo em menoscabo dos outros, é semear para o futuro fermento de dor. Né? Quando eu me associo aos planos divinos, se eu vou agir de acordo com a natureza, no sentido da harmonia e do bem de todos, eu estou preparando o meu terreno para a felicidade. Agora, eu também preparo esse terreno quando eu trabalho só em causa própria e quando eu não procuro, se eu ocupo uma determinada posição, eu não procuro auxiliar aqueles que estão ao meu lado. Como diz aqui, quando eu retardo o nosso adiantamento, o meu adiantamento, por muito tempo, vai desacorrentando aos mundos inferiores. Quando eu não tenho olhos de ver, quando eu não tenho ouvidos de ouvir, quando eu não estou atento àquilo que eu estou fazendo, né? Eu estou levando prejuízo de alguém, eu vou ter que dar conta disso. Eu vou ter que me ressarcir diante disso. Né? Eu preciso me ressarcir diante disso. Certo? E aí, Denis continua assim. Né? Nós colocamos sob o domínio das influências que retardam nosso adiantamento, por muito tempo nos acorrenta aos mundos inferiores. E no último parágrafo de hoje, ele diz assim: é isso o que é necessário dizer, repetir e fazer, penetrar no pensamento, na consciência de todos, a fim de que o homem tenha um único alvo em mira: conquistar as forças morais, sem as quais ficará sempre na impotência de melhorar a sua condição e a da humanidade. Fazendo conhecer os efeitos da lei de responsabilidade, demonstrando que as consequências dos nossos atos recaem sobre nós através dos tempos, como a pedra tirada ao ar torna a cair ao solo, pouco a pouco serão levados os homens a conformar o seu proceder com esta lei, a realizar a ordem, a justiça, a solidariedade no meio social. Então, se eu entendo qual é o meu papel, se eu entendo que eu não renasci para perder tempo, espiritualmente falando, se eu entendo que eu renasci para melhorar as minhas condições espirituais, para que eu possa me ressarcir diante daquilo que eu fiz, para que eu possa ganhar outras, me foge a palavra, mas outras conquistas para o meu espírito imortal, e essas conquistas vêm através do trabalho, do meu trabalho interno, da minha lapidação, do meu autoconhecimento, então eu vou começar a entender a dor que eu passo, a dificuldade que eu passo, as injustiças, entre aspas, que eu posso estar passando. De repente, não é injustiça, porque eu preciso passar por aquela situação, embora eu acho que seja injustiça, mas não é, eu preciso passar por aquela situação. Né? Então, eu preciso ter olhos de ver isso. Eu preciso enxergar isso. E não ficar sentado em cima do meu problema e reclamar, e reclamar, e reclamar, e reclamar, e reclamar. Né? Quando eu consigo perceber isso,
então o meu sofrimento deixa de ser sofrimento e a minha alma continua a sua trajetória rumo lá à possibilidade de elevação que ela tem e que é certa, essa nossa elevação. Chegar a outro ponto da escala, certamente todos nós chegaremos. Ok, gente? Era o que nós tínhamos para hoje, né? Eu agradeço a presença do Negrão, da Nina, da Rita, da Rainha, do Francis, né? Muito obrigada pela presença. Como eu sempre digo, muito obrigada pela paciência do ouvir. Que nós possamos estar aqui na próxima quinta-feira, estudando e trocando as nossas ideias um pouquinho mais sobre as obras de Leon Denis. Tá bom? Obrigada mesmo pela presença de todos. Vamos então agradecer a Deus a oportunidade de estarmos estudando mais um pouquinho das obras de Leon Denis. Roguemos assim. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estudar. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que este trabalho nos oferece da reflexão, do estudo, do entendimento, Senhor. E trocando, uma vez entendendo os desígnios, os teus desígnios para todos nós, certamente trocaremos o sofrimento pela resignação. Que possas nos ajudar, Senhor Jesus, a entender, que possa nos ajudar, Senhor Jesus, a amadurecer as ideias, que possa nos ajudar, Senhor Jesus, a compreender melhor as dificuldades pelas quais poderemos estar passando. Envolva cada um de nós em tuas vibrações amorosas, em tuas vibrações de paz, de luz, de harmonia. Que a tua misericórdia, Senhor da vida, nos alcance onde quer que possamos estar. Que o teu amor seja sempre o guia seguro dos nossos passos, da nossa caminhada. E que possamos, Mestre querido, estar aqui outra vez na próxima semana, trocando as nossas ideias, conversando sobre esse espírito tão amigo, tão fraterno e tão doce de ser entendido, de ser estudado. Que seja em teu nome, que seja em nome de Cair Barchuta, o patrono deste trabalho, que seja em nome de todos os espíritos que são comprometidos com a divulgação doutrinária, mas acima de tudo, Senhor da vida, em nome de Deus, que possamos te agradecer mais uma vez a oportunidade do trabalho, a oportunidade do aprendizado. Permaneça conosco, pois muito ainda necessitamos de ti. Que a tua paz encontre moradia em nossos corações. Que seja assim, agora e sempre, graças a Deus.